Sejam todos bem-vindos à nossa Pílula do Conhecimento. E eu vou começar aqui agradecendo a presença desses grandes nomes aqui que a gente conseguiu trazer para vocês essas informações que são muito importantes para esse começo da jornada de solução dos problemas que trouxemos das indústrias. Então vamos lá, eu vou começar agradecendo a presença do Marcos, que é consultor do Sebrae. Então, muito obrigado, Marcos, obrigado pela presença. Agradecer também a presença do Matheus, da comunidade Startup e da Agestio, e ao nosso grande Nátio, da Remake Business. Nátio, obrigado por estar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre pitch. Então, a gente usa pitch na nossa vida em todos os momentos. Quando a gente vai conversar com outras pessoas que a gente quer falar a nossa ideia, isso é um pitch. A gente faz pitch todos os dias e nem sabe, né? Muita gente vai negociar com a mulher, vai ter que apresentar um pitch ali dizendo, ó, isso aqui precisa ser feito para ter esse resultado. Então, por que esse pitch importa tanto para uma solução, para um problema, para uma apresentação? Eu queria deixar já aberto aqui para o pessoal. A gente pode começar talvez com o Nátio, que é o nosso grande convidado aí da Remake. O Nátio já é premiado, né? É o programa Nascer, de Rio do Sul. Então, já temos um case aqui muito legal. Então, eu queria já começar, Nátio. Por que importa tanto a gente saber fazer um pitch? Por que isso é importante? Bom, vou pegar como exemplo o que você comentou do programa Nascer. Você tem uma solução, tem um projeto, tem uma empresa, tem qualquer tipo de solução ou produto, você precisa apresentá-lo, você precisa mostrar. E as pessoas que vão escutar não acompanharam todo o processo. Então, em 1 minuto, em 30 segundos, em 5 minutos, o tempo que for, você precisa trazer o seu público ao longo de toda essa jornada para que ele entenda o que você criou, o que você construiu e se essa solução faz ou não sentido. Eu falo que uma apresentação em formato de monólogo do teu negócio. É isso aí. Isso é o pitch. E tem uma certa estrutura isso também, né? Não é só sair falando a esmo, né? Tem alguma estrutura que a gente pode utilizar para desenvolver melhor um pitch? Tem. Não sei se continua comigo, mas vou... O pitch é uma venda. E a venda tem um processo: prospecção, qualificação, negociação, fechamento. O que eu faço no pitch é reproduzir essa jornada com o meu cliente, com todo mundo que está ouvindo, cada uma dessas etapas. Então, primeiro, prospecção. Será que meu cliente precisa o que eu tenho para vender? Então, primeiro eu vou provocar. Você já parou para pensar que 2 de cada 3 homens tem isso, tem aquilo? Pego a atenção da pessoa. Putz, verdade, não tinha pensado nisso. Depois vem o produto. O que eu estou oferecendo? Bom, eu tenho esse produto para queda do cabelo, por exemplo. Qual que é a solução? Qual que é o benefício? Bom, com isso aqui, e aqui vem a promessa da venda. Com esse produto, não só não vai cair teu cabelo, senão que vai crescer um cabelo mais forte. E aí meu diferencial, por que eu e não outro? Bom, esse produto, a diferença dos outros é que você pode utilizar shampoo. Então você utiliza quando está tomando banho e você nunca vai esquecer de utilizá-lo. Então, faço toda essa jornada e aí vem a grande promessa, o grande convite da venda, né? Então, é o mesmo processo da venda, só que em formato de monólogo. Esse é o pitch. Basicamente é contar a tua ideia e o porquê que a tua ideia é interessante, né? Por que essa folha aqui precisa ser colocada aqui? Porque se colocar vai ter esse benefício, existe essa necessidade. Então, contar uma historinha sobre o que é a solução, né? O pitch responde 4 perguntas. Eu gostaria que você utilizasse a pergunta por quê. Por quê, o que, como e para quê. Por que você deveria me escutar, o que eu estou te apresentando, como que isso aí funciona e para que você vai comprar ele. A promessa, o objetivo. Essas 4 perguntas mata pau. Esse aí é o pitch. E legal que a gente consegue às vezes observar que a gente comete vários erros, né? Em pitches, né? A gente às vezes não se imune de informações. Eu estou estudando um pouco de comunicação, por mais que seja formado em comunicação, eu estou estudando comunicação e às vezes um detalhe que alguém me fala, cara, isso aí é uma mudança do tipo assim, ó, se munir de informação antes de ir fazer uma apresentação. Por que tu vai fazer? O cara pergunta, tá, mas e essa informação aqui? Daí tu, não sei. Se preparar, né? Se preparar antes também é um negócio muito importante
para uma apresentação de pitch. Eu acredito que o Marcos, na parte do Sebrae, ele tem também bastante experiência para falar sobre esses pitches, né? Sobre empresas, sobre contatos com, de fato, empresas que estão começando, que estão aprendendo a fazer esse tipo de apresentação. E o que tu pode contribuir com a gente, Marcos, sobre isso? Ângelo, primeiro, obrigado por estar aqui, né, pelo convite. A gente acompanha, sim, né, dentro dos eventos, dentro de várias iniciativas, muitos dos pitches, né, então o próprio programa Nascer, né, que o Nacho mencionou, é um programa apoiado pelo Sebrae e que finaliza ali sempre com o pitch, né, existem outros programas, o MEI-UP, o Salto Aceleradora, que são apoiados pelo Sebrae também e que sempre finalizam ali num Demo Day, em uma apresentação de pitch. E aí a gente tem sempre a oportunidade de acompanhar vários pitches, né, que acontecem e o Sebrae dentro dessas jornadas ele sempre está apoiando e estimulando dentro da jornada para que seja finalizado nesse pitch, para que seja construído, né? Então você tem uma capacitação sempre e você vai culminar, vai construir um pitch no final. Esse é sempre o grande objetivo de boa parte dos programas, dos projetos. O Sebrae ele vai acompanhando o empresário na sua jornada, consegue ver a diferença daquele empresário, aquele cara que começou lá atrás e 1 ano, 2 anos depois, o avanço dele na questão de comunicação, de apresentação. Maturidade empresarial, né? Então, essa maturidade empresarial, ela acontece naturalmente, todo mundo que está se expondo ao mercado vai aprendendo no dia a dia, então o Sebrae ele tende a ir complementando o conhecimento que o empresário precisa. A gente entende que o empresário aprende com o mercado, aprende principalmente com o comportamento do consumidor, né? O comportamento do consumidor ensina bastante e o Sebrae tenta, através de diagnóstico em várias fases diferentes da vida do empresário, ali, da vida da empresa, do negócio, do produto, poder complementar e contribuir com esse conhecimento. Então o Sebrae tem sim produtos para várias fases de um negócio, de um empreendimento, né, e que pode contribuir com esse conhecimento. Então assim, Matheus, na questão da comunidade, primeiro explica para a gente o que é a comunidade e como que a comunidade ajuda as equipes, as pessoas que querem de fato se tornar uma empresa, né? Existe uma forma para entrar para a comunidade ou para fazer parte dessa comunidade? Existe um pitch para entrar nesse negócio? Porque a gente tem pitch para tudo, né? Tudo a gente às vezes tem que responder um edital, tem que fazer uma entrevista. Uma entrevista, na verdade, é uma forma de pitch, só que um pouco mais guiada, né? Como que funciona isso com a questão da comunidade? Legal. Bom, a comunidade ela vem para ajudar, né, novas pessoas a empreender e nessa jornada de empreendedorismo. Normalmente a gente tem o primeiro contato, ou né, a grande maioria das pessoas, pelo Startup Weekend, que ele é o programa de mais fácil acesso, que é um programa hoje que o Sebrae tem uma grande contribuição a nível Santa Catarina. Santa Catarina, assim, né, a nível estadual. Santa Catarina hoje é o estado que mais tem Startup Weekends no Brasil, né? E por meio do Startup Weekend ele é um programa que ele provoca isso, que a gente tem essa jornada de construção e que no final dessa jornada de 3 dias, né, de sexta, sábado e domingo, a gente consiga apresentar um pitch. A partir desse momento a gente consegue despertar em muitas pessoas o desejo de empreender. Pô, eu quero ter essa adrenalina sempre de empreender. E no final a gente sabe que não é tão adrenalina assim, né? Mas é legal porque, cara, você quer empreender, eu tenho um desejo de fazer isso, eu tenho um desejo de conversar, de resolver uma dor, porque no final é uma missão isso, né? Toda empresa ela tem uma missão e um objetivo de existir. Bom, a comunidade ela vem para isso, para ajudar essas pessoas a empreender e colocar ela na jornada. É o primeiro passo para isso. Então a comunidade ela vem justamente ajudando
o Startup Weekend acontecer e fortalecer o Startup Weekend acontecer, mas quais são os programas ou que passos eu posso dar depois disso? E a comunidade vem para abraçar. E aí é conectar no núcleo, é conectar em outro programa, que existem vários, como por exemplo o Projeto Nascer, ajudar a conectar com outros empreendedores que já passaram por essa jornada e fortalecer esses empreendedores para que depois se tornem empresas e a gente possa criar um grande impacto. Então, no final é um grande funil e a gente é a boca desse funil dos empreendedores para que no final saiam empresas bem-sucedidas. Acho que esse é o grande objetivo da comunidade e poder ter momentos como esse, acho que de colaboração, de contribuição, de conexão entre nós para compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem dentro dessa jornada. Então, esse é o papel da comunidade. E dentro do papel de pitch, eu acho que é super importante a gente entender e a gente identificar, cara, alguém está querendo empreender, justamente quais são os erros. Por exemplo, o Nacho citou um exemplo bem característico de as empresas ou os empreendedores não situarem a pessoa da jornada que ele passou. Então eu vou apresentar um pitch sobre, sei lá, sobre a minha empresa e eu já quero chegar lá no resultado que eu vou entregar e tal, e eu não estou situando a pessoa onde ela está. Acho que é muito importante a gente ter esse acompanhamento da jornada do empreendedor para que ele consiga chegar lá no final e ter a calma e a experiência e compartilhar com os erros dos outros empreendedores na hora de apresentar um pitch, cara, o que errou, o que não fez. E a comunidade vem para isso, cara, me apresenta o teu pitch antes de chegar no investidor, me apresenta o teu pitch, vem falar comigo sobre a tua ideia, vem falar com um outro empreendedor sobre a tua ideia, não tenha medo, né, de errar na frente dessas pessoas ou erre primeiro com quem, né, um ambiente seguro antes de chegar lá e finalizar. Provavelmente, aí até legal, Nath, quantas vezes talvez tu treinou ou apresentou o pitch antes de chegar lá para ganhar o projeto Nascer? Né? Várias vezes? Vários. Perfeito. A gente, não quero te cortar, não sei se tu combinou a ideia, mas sim, convidamos pessoas de vários nichos que nunca haviam escutado sobre o nosso negócio, porque no programa Nascer não foi a remake, foi uma spin-off, e tínhamos que apresentar para alguém que não soubesse nada disso. Porque era muito fácil falar entre nós, pessoas da remake, porque todo mundo sabia do que se tratava esse novo negócio. Mas alguém que nunca havia escutado, quando nós falássemos de mapeamento de perfil do vendedor, fica claro o que é isso ou não? Então, é prova, teste, ajusta, aplica de novo. E o pitch eu sempre falo que um pitch ruim tem chance de ganhar um programa. Se tem um negócio muito bom e um pitch é mais ou menos, tem chance de ganhar, certo? Agora, um pitch bom não faz uma ideia ruim ganhar. Não faz. Não tem como. A menos que a banca não tenha nem ideia do que está fazendo. Né? Mas tem chance de você errar no pitch, sabe? Errar pontos chaves e fazer com que uma ideia que podia ser bem vendida não vá para frente. Então, o pitch é um momento de 1 minuto e meio, ou 2, ou 3, o que for, muito ingrato, eu posso falar também, porque às vezes, quantas vezes a gente vê a pessoa saindo do palco do pitch pensando, meu, que filho da mãe, não gostei, eu fiquei triste com o meu desempenho, não apresentei como devia ter apresentado, fiquei nervoso, N motivos, N formas. Então é um momento que precisam se preparar, porque não dá para levar a ligeira, assim, leve. Só vou lá e falo o que eu sei. Não, tem que se preparar. Se eu puder contribuir mais, eu acho que a comunidade ela vem para conectar histórias como essa do Nacho e tem um mentor de Startup Weekend, e o Startup Weekend a gente tem essa coisa de poder trazer mentores de outra cidade, e a gente trouxe o Jeff do PAC lá de Florianópolis, um cara assim, sensacional. O PAC ele é uma ONG voltada para tirar jovens de periferia e colocar no mundo da tecnologia, os caras têm um papel social fantástico. E ele veio e fez um dos talks de pitch, e eu gosto muito de replicar isso, né, que no final o pitch ele é chaveco, porque no final eu estou te chavecando, no final eu estou chavecando o investidor, eu estou criando uma narrativa para que você, né, encare isso como, cara, eu quero isso para mim. Se eu estou falando isso para um investidor, eu estou fazendo isso para uma banca, eu estou fazendo isso para uma pessoa, cara, eu estou te chavecando no final das contas. Então eu preciso criar um enredo para isso, e não é um negócio só de, né, uma coisa completamente dura. Eu vou citar um exemplo, eu participei do Startup Weekend lá de Caçador, e a menina ela foi fazer uma pré-pitch, né? A gente tem um momento de teste, então por isso novamente retificando, de testar e errar antes no ambiente seguro, antes de chegar e querer apresentar a primeira vez, né? Já no momento chave. E ela começou assim, quem de vocês o cachorro fica se coçando? Aí eu, dentro da cadeira, eu falei, minha cachorra se coça. E você sabe que ela não tem pulga, não é isso, ela é higiênica.
Você sabia que a sua cachorra pode ter uma alergia à ração, à comida que ela está comendo? Puta, me ganhou, pronto, agora eu quero ouvir o que você tem. Ela me chavecou. Eu acho que o pitch é sobre isso, é o que você, né, comentou no começo, né, Nádia? Cara, qual que é a dor no começo que eu estou tentando te apresentar? Me ganhou, eu fiquei ali vidrado na apresentação dela porque eu queria saber o que ela tinha para me entregar para resolver o meu problema. Então, é muito Era um problema que tu nem sabia que tinha, né? Nem sabia que existia, exatamente. E muitas vezes acontece isso, né? Pô, eu vou chegar lá apresentando uma situação, um problema, um storytelling, né? Algo que, pô, cara, eu tenho esse problema, eu nem sabia que existia solução para esse problema, o que era realmente algo diferente disso. Pô, ela me chavecou nesse pitch, me segurou e, cara, pô, eu inclusive ajudei a startup dela depois a se desenvolver, fez vendas e enfim. Então, acho que esse é um momento muito importante da gente compartilhar essas coisas. E eu falei, cara, o resto do pitch você pode mudar tudo, mas isso você não muda. Porque isso pegou e isso funciona. É, a identificação, né? Então, trazer a identificação com quem está ouvindo o pitch. Eu tenho um exemplo do contrário, onde a solução era a melhor, duas soluções diferentes. Uma era a que a pessoa gostaria mais que funcionasse e a outra não era tanto. Só que a apresentação das duas, a solução que não era tão válida, a empresa acabou optando. Porque eles falaram que conectava mais com a empresa, era mais moderna, tudo mais, porque as duas ainda não estavam funcionando. E aí eu conversei com o mentor e falei, cara, mas vocês adoraram essa solução aqui. Eu vi, eu estava junto. Eles falaram, não, mas é porque a outra conectou mais e tal. As duas não funcionam, mas a outra apresentou melhor. Foi melhor a outra. E aí eu falei, não, tranquilo então, 100%. Depois o cara me mandou um WhatsApp e falou assim, cara, nós vamos mudar a nossa decisão. Vamos pegar que o pitch não foi tão bom, porque a gente quer que essa solução seja a viável. Então, olha só, a apresentação do pitch mudou completamente a decisão da empresa sobre uma solução que nem era tão boa contra uma que era a melhor que eles adoraram. Eu acho, né, Ângelo, que tem um ponto aí que costura tudo isso, né, que é a energia. A gente precisa ter uma energia na hora de colocar o pitch. Então, um pouco do que o Nacho falou ali, né, você precisa ter todo esse roteiro, seguir tudo isso, mas você precisa colocar uma energia. E às vezes essa energia é que a pessoa que está ouvindo o pitch, ela está sentindo e que está fazendo ela tomar a decisão, né? Você tem que acreditar, você tem que passar um pouco de verdade naquilo que você está falando e acreditar na solução. Então, com certeza, o exemplo que o Matheus trouxe aqui, a pessoa quando colocou ali, ela sabia que ela tinha um negócio incrível na mão e que com 2 ou 3 palavras ela ia conseguir atrair a atenção, né? E o Startup Weekend, né, o SW, ele eu costumo dizer que é uma usina de gerar energia, né? Então a pessoa sai bem energizada de lá, ela vai criando essa energia lá e transmitir essa energia, transmitir essa crença, acreditar no que está falando, faz total diferença. Então esse também é eventualmente um dos erros que a pessoa que está fazendo pitch ali, ela comete. Se ela não acreditar, se ela não conseguir passar entusiasmo, passar energia naquilo, então ela vai ter pode estar com todo o storytelling, né? Toda a história, toda a narrativa, com tudo bom, uma ideia boa, mas o convencimento está muito conectado na energia que a pessoa está usando ali naquele momento. O pitch é uma venda. E a venda é um processo extremamente complexo que envolve que a pessoa saiba do assunto, saiba falar, saiba escutar o seu cliente, e aqui é a mesma coisa. Eu já participei desse W como participante, como mentor, e agora estou como organizador. Me desafiei a estar por trás dos panos, fazendo o negócio acontecer também. Se alguém quiser ingresso, já me avisa que vamos fazer um pré-ingresso também. Eu prefiro e sugiro sempre, em uma equipe de 10 pessoas, por exemplo, tem 3 pessoas que poderiam fazer um pitch. A pessoa que fala bem, e todo mundo já falou de cara, não, é fulano que vai fazer o pitch. A pessoa que deu a ideia e se sente pai ou mãe da ideia, é minha ideia, que também está errado, mas tudo bem, é minha ideia. E tem a pessoa que está lá com o plano B. Eu prefiro que a pessoa que mais comprou a ideia faça o pitch, sabe? Não é que melhor fala. Eu vou comprar mais um pitch de uma pessoa que está falando toda atrapalhada, nervosa, tremendo, mas que
Se tu Que falar ama mal aquilo, se né? tu falar mal dessa ideia, vai pular em ti e vai te matar. Essa menina que falou do cachorro. É venda, ICP e público. ICP e público é praticamente a mesma coisa, mas quando eu falo de ICP, eu falo eu sou o meu ICP. Então essa menina que tem cachorro e tá falando para a pessoa que tem cachorro e ama cachorro, bicho, a venda Conexão. aconteceu, entendeu? Os dois A venda se entendem, aconteceu né? nesse momento. Nesse Conexão. momento. Do que vai vir uma pessoa que fala perfeito, mas nunca teve cachorro. Então, você já viu seu cachorro se coçando? O que todo mundo fazendo então, cara, tu nunca teve cachorro, bicho, tu não sabe o que tá falando. Então, aquela pessoa que é seu próprio ICP vai vender sempre muito melhor. Sempre. Eu até vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Né? Eu fui apresentar, eu apresentei alguns pitch para investidores. Né? Não muitos deles eu consegui. Pode catar o. Não, eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu quero citar esse exemplo. Eu já apresentei alguns pitches para investidores e em um momento eu fui apresentar, inclusive, para um investidor que ele é meu mentor hoje, pessoal, e desde aquele momento foi a primeira vez. E aí, então, eu fui apresentei super empolgado o projeto e tal, aí ele, cara, vem cá, vem apresentar para o meu sócio. Aí eu, vou apresentar para o sócio do cara, tu imagina, então o cara vai investir na minha ideia. Fui lá, apresentei. Aí ele chegou no final e falou assim, pô, Matheus, deixa eu te falar um negócio, cara. Eu acho a tua ideia muito ruim, sinceramente, assim. Eu acho que a tua ideia é muito ruim, não acho que vai pra frente, é muito difícil, mas a gente te quer na minha equipe, na nossa equipe, porque se tu vender o nosso produto com os brilhos nos olhos, que tu vendeu o teu produto, a gente tem certeza que tu vai ser o melhor vendedor daqui. Então a tua ideia, a gente não vai investir, mas em ti a gente quer investir, porque o teu brilho nos olhos nos convenceu de que tu é um baita vendedor. Então se tu amar realmente isso aqui, a gente tem certeza que tu vai voar. E casa muito com isso aqui, cara. Eu acreditava tanto naquela ideia, e claro, a gente pode ir falar de outras coisas, de talvez estar cego sobre uma ideia que talvez não era tão boa, mas eu acreditava naquilo, né? Eu coloquei o meu tempo e o meu amor naquilo. Então eu falava com aquele, cara, essa é a melhor ideia do mundo. Eu me empolguei agora, eu vou falar mais. Eu acredito que pitch, assim como vendas, é uma questão de comportamento. É confiança, é tu acreditar naquilo e é isso. Você ama aquilo, você quer fazer isso dar certo. E outra forma de tu perceber se a pessoa que fez o pitch foi a pessoa certa ou não, é que se essa pessoa que foi fazer o pitch volta, sai do palco e não ganhou, se essa pessoa não ficar extremamente, não sei se posso xingar, né? Brava ou chorar, essa pessoa não era certa, entendeu? Porque com o mesmo afinco que eu quero vender, se eu não conseguir, eu quero ficar extremamente bravo, cara. Eu, até hoje, se eu não fecho uma venda, eu saio da reunião e falo, Bruno, normalmente meu sócio que está aí comigo fazendo a venda, falo, Bruno, filho da mãe, cara, como que eu errei nisso, como que eu me enganei aqui, não vai fechar. E fico extremamente bravo, entendeu? E se você não tem isso, talvez você não está no momento certo, ou com a ideia certa, você não comprou a ideia, né? Então, para ti tanto faz, se tanto faz, deixa alguém que vai brigar com todo mundo para que o pitch seja vencedor e essa é a pessoa certa. Tá, então vamos recapitular um pouco para os alunos, né? Primeiro, a gente tem que levar alguém para apresentar esse pitch, alguém que conhece sobre o que está apresentando, tem propriedade, né? Não necessariamente. Mas o cara tem que fazer entender, né? Isso. Não, mas eu digo, a pessoa que vai apresentar tem que saber do assunto, porque ela vai saber falar com essa energia, ela vai ter amor àquilo, porque ela participou de fato, né? Tem que se preparar, testa antes em casa, testa com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo, testa na turma, para alguém que não conhece nada sobre aquilo que ela vai apresentar. Esse pitch tem que resolver um problema, como parte fundamental, tem que resolver um problema, tem que ambientar a pessoa que vai escutar sobre o que está sendo mostrado, né? O que mais? Tem que responder 4 perguntas. Tem que ter essa estrutura. O que, como e para quê? Tem processos a seguir, não é de qualquer forma. Eu acho outra coisa importante destacar, e que eu vejo muito pitch errando, é número, cara. Número. Tem muita gente que quer inflar a sua solução, quer inflar o seu mercado, quer inflar o problema. E, cara, ninguém é bobo. Todo mundo identifica quando tem algum número inflável. Principalmente, quando a gente está falando de números
assim, de investimento, porque não, vamos investir 500 mil que vai retornar 2 milhões em 7 meses e tal. E cara, o papel, né, a famosa frase, o papel aceita tudo. E cara, inflar número é o pior caminho que você pode seguir, porque você pode destruir a sua ideia, a sua credibilidade do seu projeto, porque você está inflando um número que, cara, não exatamente ele representa a realidade. E fica claro quando não é a realidade. Todo mundo da mesa sabe que tem um elefante branco, cara, esses números aí não estão corretos. Eu acho que é muito importante também, cara, falou de número, tenha certeza dos números que você está falando. Se é uma projeção de futuro, cara, tenha assim, a maior cautela possível, porque tu pode projetar um futuro melhor possível, mas cara, tudo isso que talvez nunca vai se concretizar. E a gente sabe que no mercado, assim, sempre, né, a lei de Murphy, né, tudo que vai dar errado vai dar da pior forma possível, cara, e é isso, assim, quando a gente vai realmente para o mercado, a gente tem que prever o pior cenário possível, porque bem possivelmente é esse que vai acontecer, o que vai suceder, ou pelo menos se der melhor que aquilo, eu já me preveni. Então, acho que é muito importante a gente ter esse controle. Números, assim, não dá para exagerar, eles têm que ter bastante certeza do que a gente está colocando, né, no papel, na apresentação. É importante ter, né, porque ele cria a curiosidade, então o número ele está lá porque ele precisa ter um gancho, criar uma curiosidade. Mas é importante também ter coerência nisso, para que não seja algo vazio. Eu acabo cometendo esses erros de ou esquecer o número. Quanto que isso aqui vai resolver de problema? Pá, cara, tá na minha tabela lá, eu esqueci. Não pode. Só tem que estar ciente de tudo que ela está fazendo. E por mais besta que pareça, essas coisas, detalhezinhos vão fazer muita diferença. Eu recentemente vendi uma empresa que eu tinha. E eu fiz um pitch de apresentação num café, chamei um ex-vendedor meu para tomar um café e falei, cara, tem uma proposta para ti. E olha como é interessante algum detalhe. Eu conheço a pessoa, então eu sabia que ele não ia querer o negócio por inteiro. Porque ele queria ter um sócio, ele não queria comprar toda a marca. Então antes disso a minha esposa falou, cara, vende a marca inteira para ele. E eu falei, não, porque ele não quer. Ele quer metade. E aí eu fui lá, apresentei e falei, cara, 50% da empresa, eita. E aí eu fui lá e apresentei e falei, 50% da empresa, portanto, durante tanto tempo, fiz todo o processo e ele fechou na hora. Se eu tivesse oferecido a empresa inteira, que era o que eu queria me desfazer, não queria mais aquele negócio. Ele não teria fechado. Então, olha, mais uma dica importante, conhecer quem que vai assistir a tua apresentação. Se é uma solução para uma empresa, conheça um pouco sobre a empresa. Entra no site, dá uma pesquisada, entenda quem que está recebendo essa informação, porque pode mudar completamente a forma de apresentar. Isso era uma coisa que eu fazia quando eu era vendedor. Eu chegava no salão, primeira coisa que eu fazia, eu vendia produto para salão de beleza. Eu já olhava nas prateleiras que produtos que essa pessoa tinha, olhava na bancada, o que ela fazia. Então eu sabia se ela fazia química, se ela cortava, se ela pintava o cabelo, o que ela fazia tudo ali, eu já conseguia identificar e já conseguia perceber às vezes coisas que ela não tinha. A coloração dela era de X marca e eu sabia já os defeitos daquela X marca, então eu já oferecia soluções que eu tinha que a marca dela não tinha. Nunca desfiz outras marcas, mas sempre buscava gaps ali onde eu poderia entrar, principalmente porque a pessoa não me conhecia. Então eu precisava buscar uma brecha para entrar ali. Então para isso precisava conhecer a pessoa que estava do outro lado do meu pitch. Essa é uma dica muito importante. E trazendo isso, né, Ângelo, para o nosso público do ProTalent, conheça as empresas, né? Conheça a empresa que está participando, conheça um pouco da banca ali, quem que é a banca, o que eles esperam, o que a empresa espera como solução, né? Então acho que é bastante importante essa dica, né, de conhecer o público e de entender o que a empresa faz, o que é uma entrega de valor para a empresa. Porque às vezes o que a gente tem como valor não é o mesmo que outra pessoa tem. Que estar alinhado. Então não é o que a gente quer, é o que pode ser viável para a empresa também. E aí vem outra coisa, a viabilidade. Não adianta eu pensar numa solução de bilhões que não vai ser viável para a empresa aplicar aquilo. Então sempre também pensar nessa questão da viabilidade. Se isso resolve o problema, mas vai custar muito mais do que poderia, também não adianta.
vamos buscar algo que seja viável, né? É fácil ser criativo, né? Só que às vezes a criatividade da gente ela não tem limites, mas a aplicação daquilo pode ter um limite de recurso, de espaço, de tamanho, que é a viabilidade. Né? É bem por aí. Legal. Eu tô ouvindo vocês falar, né? E pra mim, se a gente tivesse trocado de arte do pitch para arte da venda, a gente estaria no mesmo assunto, né? Tipo, as mesmas coisas. No final é isso. Pô, se eu começo uma reunião, cara, e eu não consigo me conectar com ele, se eu nem estudei, não abri nenhum site da empresa dele para saber o que a empresa dele faz, pô, já comecei perdendo o jogo aí, 1-0 pro cara. Entende? Pô, se eu tô lá no meio do processo, eu não entendo as dores que ele tem, né? E isso pro pessoal do Batalha já vai ser mais fácil porque já vem as dores, né? Eu até comentei contigo. Mas se eu tô no meio do processo e eu não faço ele falar das dores que ele tem, o que dói pra ele, pô, 2-0. Já tô perdendo o jogo já, e pra mim recuperar isso depois, cara, aí eu vou apresentar valores e eu nem sei. E aí a terceira coisa é o que é ROI pro cara, ou o que é o retorno sobre o investimento pro cara. Isso é muito importante, porque, né, e hoje, né, quando as empresas contratam um serviço ou algum produto, cada vez mais, né, o assunto tem sido isso. Qual que é o retorno que eu vou ter sobre esse investimento? Num pitch não é diferente. Qual que é o meu ROI sobre isso, no final das contas? Então, você conectou, eu entendo a sua dor, mas tá, e o retorno que eu vou ter sobre isso, né? Cadê o meu ROI? Então, e isso para vendas, assim, né, é uma dica de ouro, né? Apresentar o ROI pro cara é o essencial. É uma venda igual o Nacho falou, só que o pitch ele tá vendendo só a ideia por enquanto. Eu tô só vendendo a ideia pro cara querer conhecer mais. Então essa também é uma dica importante, né? Você tem que terminar o pitch e deixar a pessoa curiosa para saber mais. Igual você mencionou ali a situação, pô, quero entender mais. Então sempre tem que ter esse gancho para pessoa querer conversar com você depois. E aí depois você fala sobre todo o processo de construção, sobre tudo que você tem para falar sobre aquela ideia. É o que a gente vê nas redes sociais também. Se pegar Instagram, TikTok, o que acontece nos primeiros 2-3 segundos do vídeo? É uma frase chamativa. Ah, por que eu nunca descobri isso antes? Depois dessa eu vou ter que trocar de... Enfim, sempre tem uma frase chamativa no início para que a pessoa... vou ver isso daí, né? Enchi uma piscina de geleca e olha o que aconteceu. Porque vira um negócio interessante, você vai querer saber depois. Aqui, vou colocar no Google o que aconteceu. Geleca água. Então tem que chamar a atenção já na primeira pegada, porque primeiro, empresário, as pessoas não têm muito tempo hoje. Então a gente, além de não ter muito tempo, a gente é pulverizado por muita coisa que não faz sentido pra gente. Muita informação, muita gente oferecendo coisa, muita solução que não serve. Então, para a gente chamar a atenção para a nossa solução, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer algo de impacto para que aquela pessoa pare e pense, não, peraí, vou escutar isso aqui, que isso aqui é importante. Eu vou ser um pouco mais pessimista ainda. Mesmo quando tem alguém na tua frente olhando para ti, tem chance dessa pessoa não estar escutando você. Então, cuidado com supor que estou no meu momento de pitch, 1 minuto e meio tenho a atenção de vocês. Não, às vezes a pessoa está, o que acontece se a gente uma piscina de geleca? Então, preciso realmente chamar a atenção sim, mas tem uma frase muito legal que fala, dados informam, histórias vendem. Então, um bom vendedor tem que ser um bom contador de história. E um contador de história tem oratória. Oratória é tom de fala, cadência de fala, pausa no momento certo, ritmo. Então tudo isso tem que estar envolvido. Por isso que pitch é uma coisa extremamente complexa. O texto tem que ser bom, a proposta tem que ser boa, a cadência, a fala tem que ser boa. Tudo isso faz um bom pitch. Por isso que não todo mundo faz. Por isso que não é todo pitch que dá certo. Não todo pitch que dá certo. E por isso que a gente está aqui falando várias dicas para construir um pitch da melhor forma possível. Se alguém tiver mais alguma colocação, eu acho que tá 100%. A gente já fez as dicas aqui. Uma dica de mentor DCW. A pessoa está se preparando para fazer o pitch da tua equipe, você seja o plano B, se prepare também, porque na hora de apresentar o pitch, dá dor de barriga nos caras, dá dor de cabeça no joelho, qualquer coisa é boa para não dar o pitch. Tá, aqui é alguém que passou por isso, né? Eu era o titular e 1 hora antes eu esqueci completamente. Graças a Deus teve um mentor igual o Nath falou, ok, pai, tem outra pessoa se preparando
E, cara, eu esqueci, realmente uma hora deu branco, não consegui executar o pitch. E a gente ainda ficou em segundo lugar. A Ana apresentou assim, super bem, ela foi lá e deitou e rolou, talvez que ela já não tinha pressão. Inclusive a gente foi o melhor pré-pitch. Eu apresentei o pré-pitch falando, cara, pô, tem pouquíssima coisa para corrigir, etc. Chega na hora, o cara congela. Então é normal, acontece. Se prepara, claro. Ansiedade, né? Eu acho que é trabalhar bastante a ansiedade, até, Ângelo, importante para a audiência saber como que vai funcionar o pitch do ProTalent. Eu acho que é algo legal para trabalhar a ansiedade, né? Então, como que é o roteiro ali, como que vai funcionar, porque aí fica bem mais fácil da pessoa se preparar. Isso também é estudo. Você vai estudar qual que é o para e passo do que vai acontecer. E o pessoal às vezes fica... Pode falar, Nath. Não, só que eu acho que tu ia já pro final. Não. Minha pergunta é, eles usam slide? Como? Eles vão usar slides? Usam. Se forem usar slide, então a outra dica é o slide é um complemento a você. Você é o foco. Então, se for apresentar ao vivo, presencialmente, nunca vire seu corpo para ver o slide, porque isso significa eu que sou apresentador estou olhando para o slide. Então, todo o meu público vai olhar para o slide, mas o apresentador sou eu. Pouco texto, né? Pouco texto. É uma palavra só, uma frase de impacto, uma imagem. Se eu quero falar que 70% das empresas morrem nos primeiros 2 anos, pum, 70% grandão, para que a pessoa grave esse número. E não, você sabia que você... Não, daí não. Aí, se eu passei mais de 3 segundos no texto, no slide, eu me perdi já. Então, atenção. É uma briga de atenção o tempo todo, até com o meu próprio slide. Por isso... Principalmente não ser o leitor de slide. Com certeza. É o que eu ia dizer, né? Apresentando, ele não pode de jeito nenhum ser o leitor do slide, ficar lendo o que está acontecendo ali. É só um material de apoio realmente. Isso, você tem que complementar o que tu tá falando, né? Não é para pegar e ler o que tá aqui. E assim, ficou nervoso, acontece, ficou nervoso, esqueceu uma palavra, ou esqueceu um gancho, ou deu um branco. Cara, você só faz assim, vê o slide rapidamente, já sabe o que é e continua. Não precisa só virar o corpo e ficar lendo. É só já sabe o que é, pau. E eu acho que é retificar que o pitch é uma boa história. Então esse é o maior segredo, é você contar uma boa história durante o percurso. E eu tinha mais uma coisa para falar que eu esqueci. Só dá uma e vem. Vou olhar. Dá uma olhada aqui no... Dá uma olhada. Cara, legal. Respiração é muito importante na hora de apresentar o pitch. Eu devo estar estragando a câmera. Respiração, muito importante na hora de apresentar o pitch. Acho que talvez a coisa mais importante para o nervosismo é a respiração. É o que eu falo, cara, tem exercício de respiração e a prática leva à perfeição. A maior causa de nervosismo é às vezes você não ter certeza daquilo que você está falando. Quando a gente apresentava trabalho de escola, né, é normal a gente trabalhar, porque às vezes o amiguinho via lá, fazia e a gente apresentava ou ao contrário. Cara, é saber o que está falando e praticar aquilo como se não houvesse amanhã, né? No sentido de, fazer com calma, contar a história, apresentar para pessoas que não sabem. A gente passou isso na nossa empresa agora recentemente também. Cara, vamos apresentar para... A minha mãe tá entendendo o que é a empresa, sabe? Tipo, ela tá falando, tá bonito e tal, mas ela tá entendendo o que é, sabe? Ser simplista. Ser simplista, exato. Por mais que, a solução é mega complexa, cara, mas tem que ser simples. Né? Tem que fazer isso parecer de uma forma simples, contando uma história para envolver a pessoa e apresentar. É simples porque você não precisa contar tudo no pitch. Você tem um tempo programado e você precisa... a gente tem que se preocupar em não ficar decorando tudo que você tem que colocar dentro daquele tempo, mas sim qual é a mensagem que eu quero passar. Então, que mensagem que eu quero passar? Isso precisa ficar muito claro na cabeça. E aí acaba fluindo com um pouco mais de facilidade, né? Não tem tanto nervosismo, se você ficar tentando lembrar ponto a ponto o que você tinha que passar. Então, isso é importante. E ser simples, né? Essa simplicidade que o Matheus falou é bastante importante, porque facilita. Vai ser simples para a pessoa entender e também para eu poder passar a mensagem. Cuidar com os termos técnicos também. A gente está lidando com indústrias, né? Então, existe muito termo de engenharia, muito termo de projeto e tudo mais. Tentar simplificar ao máximo, porque muitas vezes a gente está apresentando para um engenheiro e também para uma pessoa da administração e também para uma pessoa do marketing. Então, cada uma dessas pessoas tem um conhecimento diferente. Cuidar com siglas, cuidar com esse tipo de conteúdo para que seja mais fácil da pessoa entender. Esse ponto é bem importante. Então você, né, na dúvida, quando o público é mesclado, você fala o termo, se não tiver jeito. Então o RPM,
e você fala o que é a rotação do motor. Então você fala o termo para os engenheiros entenderem que você sabe o que é e você explica para se tiver alguém que não entenda saber o que é o RPM, por exemplo. Então é só trazer os dois pontos e tentar evitar ao máximo de colocar isso. Complementando que o óbvio precisa ser dito também. Por mais que possa ser óbvio para você, não é óbvio para a próxima pessoa. Então também precisa ser dito. Mas isso aqui é tão lógico, cara. Para você e para a próxima pessoa. O RPM pode ser rotação por minuto ou pode ser uma banda de rock. Entendeu? Então tem que ser dito óbvio. Tem que ser dito óbvio. É isso aí. Então, antes de encerrar, só queria fazer as considerações finais aqui, cada um falar um pouquinho sobre os seus projetos. Matheus, se puder começar, manda bala aí com a gente. Primeiro agradecer ao IEL, a você, Ângelo, acho que a gente está fazendo um bom trabalho em conjunto com o ProTalent e agradecer também ao ProTalent da comunidade de startups que está podendo contribuir com isso. Obrigado por Nath ter aceitado o convite. O Marcos não tem muito o que agradecer. E acho que é importante a gente identificar a importância desse programa. Eu tenho falado que acho que o ProTalent ele tem o potencial de ser o novo Lab 365, né, que explodiu ao longo do Brasil, e eu acho que o ProTalent ele tem essa capacidade, esse potencial, porque é um baita programa, ele envolve, cara, os atores, envolve a indústria, envolve a universidade, envolve os estudantes, que é o momento de errar e é o momento de testar e, novamente, é um ambiente seguro, né? Então eu acho que ter esse ambiente seguro é muito, muito, muito importante. Eu quero deixar um convite aqui para todo mundo conhecer a comunidade de startups, a Alto Valley Startups, no qual a gente, além de contribuir com o SW, tem outros eventos que a gente contribui, organiza e se mantém em contato com o ecossistema para participar. Além disso, a Ponte do Empreendedor Inovador, que está sendo puxada aí pela governança do ecossistema de inovação de Rio do Sul, junto com o Marcos, super competente, guiando a gente a fazer isso, e uma das coisas que a gente tem puxado é essa ponte, porque a ideia é que esse é um começo, né? O ProTalent ele é o primeiro passo da jornada, o SW é o primeiro passo da jornada, mas existem outros programas que vão poder ajudar todos os empreendedores, né? Todas as pessoas que querem realmente empreender, a quem sabe ter uma nova Big Tech, até talvez chegar no êxito, ou ter uma grande empresa familiar aí, né? que nasce por aí. Então conheçam, né? Agora se envolvam dentro do ecossistema, façam um ProTalent. Eu acho que é um baita programa para realmente aprender e testar na prática e errar. Eu acho que é importante errar, tem que errar bastante nessa fase, não ter medo de errar, porque esse é o momento de errar. Depois, quando a gente vai para o mercado, a gente ainda vai cometer erros, mas tem que ser, né? A gente não pode errar tanto, não tem tanta liberdade, porque aqui a gente não tem consequências sobre isso. Obrigado novamente. Bom, e fica esse recado para a galera. Muito bem, obrigado a todo mundo que cogitou me convidar, obrigado Matheus, que de fato me convidou, foi um prazer estar aqui. Acredito também muito nesse movimento que envolve a academia e também inovação, empresa, indústria. Precisamos ter inovação, precisamos nos desafiar e precisamos que as pessoas olhem para a inovação como uma coisa que está agora e não apenas um negócio que eu vou fazer quando abrir minha empresa ou vou fazer lá na frente. Já que o Matheus falou da comunidade de startups, para você não cair de paraquedas, entre pela porta, e a porta da comunidade é o Startup Weekend. Eu já fui mentor, já fui participante, todas as vezes que eu fui participante ganhei experiência, sim, não, muito experiência. Não ganhei num convite, mas ganhei muita experiência e eu penso com humildade, né? E esse ano me desafiei a estar como organizador, que é uma coisa que eu nunca quis fazer, porque sei do trabalho que leva, mas estou como organizador, acontecerá em junho, então pesquisem SW Rio do Sul, ou me chame, ou chame qualquer pessoa que você conheça do SW, se inscreva, é barato, tem comida, tem risada, tem sofrimento e tem pitch, então olha só, que melhor negócio para um final de semana. E tem show. Tem show. E entre pela porta, entre pelo SW. Gostei. Obrigado. Bom, Ângelo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, e deixar como dica final aí, conheça o ecossistema, de inovação da região que cada um participa e frequenta, conheça as iniciativas, né, o SW, conheça a comunidade, conheça as instituições, assim como o IEL, Fiesc, o Senai, conheça o que existe na região e entenda como que isso pode apoiar dentro da sua trajetória empreendedora. Conte com o Sebrae para isso. O Sebrae tem uma série de possibilidades de apoio através do
dos programas, consultorias, mentorias. Inclusive o Nacho é um credenciado do Sebrae também que pode dar apoio. Então eu acho que como dica final, conheça o ambiente em que você está, porque isso certamente vai fazer com que você possa ser levado adiante ao próximo passo da sua jornada, seja qual for a tua jornada e seja qual for o lugar que você tenha iniciado ela. Bacana. Eu, depois que entrei para essa comunidade, para esse ecossistema, eu descobri que existe um amparo gigante para quem tem uma ideia, para quem já começou, para quem já está empreendendo, para quem está lá ganhando um monte de dinheiro. Tudo isso a gente tem um amparo aqui na nossa cidade, no nosso estado. Então é muito legal. E também trouxe todo mundo aqui para deixar essa mensagem que esses grupos que estão começando a trabalhar em uma solução, que se eles tiverem interesse em se tornarem uma empresa, poxa, a gente deu certo trabalhando junto aqui, a gente fez uma solução, a gente pode fazer outras. Tem esse pessoal aqui para amparar. Pô, se eu quiser montar uma startup, como que eu faço? Eu tenho já todo um background onde eu vou ter treinamento, onde eu vou ter oportunidades e vou poder evoluir essa ideia. Então, essas são as considerações finais, né? De fato, agradecer muito a presença de vocês. A gente está experimentando esse formato e eu queria trazer esse conhecimento de uma forma um pouco menos burocrática, né? De uma forma mais descontraída, para que os alunos levassem isso, conseguissem absorver mais do que se fosse só um texto, um vídeo, uma videoaula. Então, desenvolvam, utilizem esse conhecimento, porque esse conhecimento, essa bagagem aqui, custa muito caro. Todo mundo que está aqui, para chegar onde chegou, passou por uma experiência gigantesca. Então, trazer isso, sintetizar e trazer de mão beijada para quem está assistindo, vale ouro. Aproveitem esse conteúdo e obrigado por participarem do ProTalent. Eu até vou colocar até saindo do script, mas eu vou colocar um desafio, ou na verdade uma oportunidade. Quem quiser apresentar o pitch, Nath, eu e o Nath estamos disponíveis, acabei de usar a agenda do Nath para, claro, ajudar vocês. Aí, 15 minutos vocês têm para apresentar, mas está aqui disponível para vocês, quem precisar de uma ajuda, quem precisar de um suporte, eu e o Nath estamos à disposição, né, Nath, para poder auxiliar vocês no que precisar do pitch. Então já fica aí essa contribuição também. Quem precisar, né, arroba Remake Business. arroba é pior, tá? Facundo Refor. É bem pior. É bem mais difícil. Arroba remake.vendas, mais fácil. Boa. E o meu, arroba MTS Carneiro, pode me chamar lá e a gente conversa e ajuda vocês. Marcos, quer passar o teu arroba também? Não tem arroba. E o meu arroba Ângelo Inva, segue lá, curte, tem bastante conteúdo lá. Obrigado pela presença de vocês. Eu acredito que a gente trouxe um conteúdo excelente para quem vai estar começando a desenvolver uma solução e vai precisar de fato apresentar essa solução para um mentor, para uma indústria, para um investidor. E isso pode ser usado para a vida inteira, não só para essa apresentação. Como eu falei, a gente faz pitch todos os dias. Então, a gente aprender a estruturar melhor isso, a gente vai ter mais sucesso em todos esses âmbitos. Então, Matheus, obrigado pela tua presença. A gente teve que trazer toalhas brancas, todas essas exigências aí que o Matheus pediu, né? Obrigado. Obrigado, Matheus, por ter vindo. Nacho, brigadão mesmo, Nacho. Foi um prazer ter a tua presença aqui. E Marcos, obrigado de verdade por estar aqui com a gente, por apoiar a gente também. E lembrando que a gente está aqui no estúdio do SESI, né? Também agradecer ao SESI, agradecer ao Fabiano, que não está aqui presente, mas contribui sempre aqui com o ProTalent. E obrigado a Carla também, que está na nossa edição. 100%, é isso aí. Valeu. Você chegou até o final, digita pitch. Digita nos comentários pitch se tu leu até o final. Se estiver aqui, se inscreve.